passaporte e desse teste negativo de Covid, até porque é uma situação que não tem como ser controlada. O governo foi sensível e, graças a Deus, as igrejas vão estar liberadas a ter os seus cultos, as igrejas católicas também, a ter os seus cultos normal, sem essa obrigatoriedade. No caso, então, funciona daquela maneira, né? Até dependendo do tamanho, né? 2.500, 2.500 pessoas, dependendo do tamanho, funciona de acordo com o decreto anterior a essa decisão dos testes, não é isso, deputado? Isso mesmo, Carlos. A decisão anterior é que está com a validade, até porque as igrejas também incentivam bastante os membros a tomar a vacina. Ninguém é contra a vacina. Agora, obrigar é que vai de encontro à Constituição. Aí o governo foi sensível e os cultos continuam normal, usando máscara, usando a medição na entrada do templo, usando álcool e gel também, e tudo dentro da norma para evitar a demanda da doença. Mais cedo, o deputado estadual Adalto Santos, PSB, chegou a divulgar que a determinação havia sido revogada pelo Executivo Estadual, mas essa informação foi desmentida pela assessoria de imprensa da SDEC, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. É incrível como o povo evangélico, principalmente da Assembleia de Deus e principalmente do estado de Pernambuco, é incrível como as pessoas são dadas a ser levadas por informações sem primeiro digeri-la, pesquisar e verificar a veracidade. É um oba-oba tremendo. E dessa vez quem está no furacão desse oba-oba é o deputado senhor Adalto Santos. No dia 27 de setembro, o governador do estado, senhor Paulo Câmara, elaborou um decreto de número 51.460, que alterou o decreto de número 50.924, de 2 de julho de 2021. Nesse decreto anterior, ele estava limitando a presença das pessoas em cultos, seja ele de qual natureza for, em no máximo 300 pessoas, obviamente, obedecendo o distanciamento e as medidas sanitárias. A partir de 27 de setembro, com esse novo decreto, ele passou a liberar o acesso aos cultos ilimitadamente, acima de 300 pessoas, vejam só vocês, desde que comprovassem a tomada de vacinas, as 2 doses, ou o teste de Covid. Foi o necessário para que parlamentares evangélicos, deputados federais, estaduais, fizessem o maior alvoroço. Me parece que não entendiam. Eu fico observando como o povo é dado a uma pirotecnia com uma coisa tão racional. O limite era 300 pessoas. Então, a partir do dia 27 de setembro, o governador disse, não, eu vou permitir que os cultos sejam liberados acima de 300 pessoas, desde que as pessoas apresentem o comprovante de vacina ou o teste negativo de Covid-19. Então, foram deputados estaduais, federais, vereadores na cabeça do povo, estão perseguindo o povo de Deus, estão contra a igreja. Parece que esse povo evangélico querem ser insubordinados, não querem se submeter às leis que a todos são impostas, com a pseudo-informação de que isso é perseguição religiosa. Paciência. Então houve uma verdadeira rumaria da bancada evangélica do estado de Pernambuco para que o governador mudasse o seu decreto. Vocês vejam aí, o pastor Isaac Silva logo publicou no seu Instagram: liberação total e completa das igrejas, sem a necessidade do comprovante de vacina ou do teste negativo de Covid-19. Exaltando a pessoa de Adalto Santos, que foi ele quem tinha conseguido, né, um verdadeiro representante do povo evangélico. Mentira, viu, Isaac Silva? Mentira sua. Você deveria ter analisado com mais detalhe, com mais cautela, com mais ponderação, com mais temperança, para poder publicar uma notícia dessa. Então, e o pior, ele publicou aqui no seu Instagram dizendo o seguinte: olha, melhor é o que não
aparece nas mídias, mas faz, do que aquele que nada faz, mas vive nas mídias o tempo todo, se autopromovendo. Me parece, viu, Isaac Silva, que essa postagem sua tem endereço certo, e o endereço é o deputado federal Eurico. O que você está dizendo aqui, com certeza você está falando com relação ao deputado federal Eurico, porque todos nós sabemos que ele não é bem aceito no meio de vocês. Pela vontade de vocês e pela vontade do pastor presidente de vocês, ele já teria caído fora, não é, desse mandato anterior. Imagina desse agora. Então, mas às vezes até tem razão, né? O deputado federal não se pronuncia, fica calado, e essa omissão dele, esse silêncio dele, para a gente é um código, é uma resposta dizendo que apoia, que concorda, não é? E que dá sustentação a Ailton José Alves e seus desvios. Então recebeu aqui uma alfinetada do Isaac Silva. No dia 5 de outubro de 2021, o governador determinou que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico regulamentasse esse decreto através de uma portaria conjunta, o que ocorreu no dia 5 de outubro, através da portaria SES/SDSC, onde ela regulamenta o decreto e estabelece ali a normatização para o uso dos templos, a quantidade de pessoas e a maneira como ela regulamenta, ela estabelece, ela abre o decreto. Pois bem, não fala nessa portaria dos templos religiosos. Não falando dos templos religiosos, dava-se a entender que os templos ficariam subordinados ao decreto anterior, que limitava a 300 pessoas, independentemente de ser vacinada ou não, de ter o comprovante negativo de Covid ou não. Então o senhor Adalto publicou uma nota no seu Instagram dizendo o seguinte, eu vou deixar essa nota aqui anexa para vocês. Ele diz o seguinte, o decreto número 51.460 de 27 de setembro de 2021, em seu artigo 1º, permite que a Secretaria Estadual de Saúde crie por meio de portaria a obrigação de apresentação dos comprovantes de vacina e ou dos resultados negativos para a Covid-19, para o livre acesso aos cultos. Veja, o livre acesso. Então havia uma imposição até 300. Pois bem, ao editar a portaria conjunta SES/SDSN, número 037, de 5/10/2021, olha só, atendendo ao pleito da bancada evangélica da Alep, a Secretaria de Saúde deixou, olha só, de mencionar os templos religiosos. Ela não poderia, primeiro, modificar um decreto governamental. Ela não poderia deixar de atender, aliás, uma determinação governamental para atender uma solicitação da bancada evangélica. O decreto governamental, pelo que eu sei, pelo que eu entendo, deveria ser reeditado, deixando as igrejas de fora, mas isso não ocorreu. Então o Adalto diz que a Secretaria de Saúde deixou de mencionar os templos religiosos. É verdade, mas isso não significa que o decreto foi revogado. Aí ele diz, portanto, as igrejas não estão incluídas na portaria. É verdade. E não estão obrigadas a exigirem a apresentação dos comprovantes de vacina e ou dos resultados negativos para a Covid-19 para atuarem nos templos. Deputado Adalto Santos. É verdade. A portaria, quando foi regulamentar o decreto governamental, não incluiu os templos religiosos, quer evangélicos, quer católicos. Mas isso não significa, deputado, isso não significa, pastores, isso não significa, irmãos, que o decreto havia sido modificado ou reeditado. Então, o que é que acontece? Em meio a tudo isso, o pessoal ficou eufórico, houve pastores aí do interior exaltando a pessoa de Adalto Santos. Esse é o deputado que atua. Você esqueceu que o deputado Adalto Santos é o que está envolvido em rachadinha.
A denúncia de rachadinha, então vocês nada fizeram. Nada se manifestaram contra, dizendo que isto não é uma atitude de homem fiel, servo de Deus. E muito menos de pastor evangelista. Vocês nunca se manifestaram. Agora, com essa informação dúbia, que ele disse que na realidade não foi contemplada, mas o decreto não foi revogado. Então, o que foi que aconteceu, irmãos? Olha só. Então, no dia 7 de outubro, vem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e diz o seguinte ao Jornal do Comércio. Governo desmente deputado e diz que não há previsão de mudança em decreto. Você está vendo? A portaria não contemplou, mas o decreto não foi modificado, não foi revogado. Então, as igrejas, pelo decreto, continuam para que excedam o limite de 300 pessoas, que já foi uma concessão do governo do estado, porque era limitado, independentemente dos testes ou da vacina, em 300. E ele disse, se vocês apresentarem, o acesso está liberado. Então, repetindo aqui a matéria diz, governo desmente deputado e diz que não há previsão de mudança em decreto que determina vacinação e testagem em cultos e missas com mais de 300 pessoas. Aí diz embaixo a mesma matéria, Adalto Santos, do PSB do governador Paulo Câmara, chegou a divulgar mais cedo que a determinação havia sido revogada pelo Executivo Estadual. Continuando, a matéria diz, atualizada às 16 horas e 54 minutos do dia 7, agora próximo passado de outubro. Aí diz aqui em letras vermelhas, o governo de Pernambuco afirmou nesta quinta-feira, dia 7, que não há previsão de mudança no decreto estadual que prevê a exigência de vacina completa ou teste negativo do Covid-19 para frequentadores de celebrações religiosas com mais de 300 pessoas em Pernambuco. Mais cedo, o deputado estadual Adalto Santos, PSB, chegou a divulgar que a determinação havia sido revogada pelo Executivo Estadual, mas essa informação foi desmentida pela assessoria de imprensa da SDEC, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então está aí, eu vou deixar aqui postado para vocês esses documentos. Percebe-se o quanto é fácil iludir com má fé ou sem má fé o povo evangélico. Porque é um povo que aceita tudo. Tudo que se diz, eles acreditam. Está aí mais uma prova de que os membros da IEADPE precisam ter, de uma maneira clara, consciente, de que nós todos fazemos parte do processo e não podemos ser como gados em curral, empurrados de qualquer maneira. Então está aí o deputado Adalto Santos. Eu acredito que não foi má fé dele, porque na realidade a portaria não contemplou as igrejas, mas para que ele dissesse que as igrejas estavam fora, o decreto teria que ser modificado ou revogado, o que não foi. Então, mais tarde, dia 7, o governo, através da sua Secretaria de Desenvolvimento Econômico, desmente essa afirmativa, essa assertiva do deputado Adalto Santos. Aí eu pergunto, Isaac Silva, e agora? Pastores por aí pelos sertões, vocês que estavam soltando fogos, dizendo, temos um homem que defende a igreja. Olha, vocês precisam conhecer mais a realidade, vocês precisam acompanhar, né, os políticos evangélicos que vocês votaram. Essa foi a primeira aparição de Adalto Santos publicamente, se contrapondo a uma decisão governamental, mas de forma atabalhoada e de forma não precisa, não verdadeira. Eu digo aqui novamente, não sei se foi intencional, eu acho que não. Mas isso é o que acontece e vem à tona para que a gente tome conhecimento. Imagina nos bastidores das decisões que envolvem esses homens com o gestor presidente. Vocês engolem tudo sem analisar, sem perscrutar, sem entender
e passam isso para a igreja. Eis a nossa luta, a nossa demanda aqui contra essa maneira de tratar as coisas diante do povo que é leigo, que é indouto e que não busca conhecer profundamente as coisas que devem ser conhecidas. Então, irmãos, resumindo, pastores, vocês que gritaram aí, soltaram fogos, a igreja saiu do decreto sem nem saber o que isso significa. Isaac Silva, o deputado federal Francisco Eurico, com certeza as suas palavras foram dirigidas a ele. Adalto Santos, você sabe que uma portaria não pode revogar ou modificar um decreto. Se ela, porque hierarquicamente um decreto governamental é maior do que uma portaria de uma secretaria. Você como deputado, você sabe disso. Então você não poderia ter veiculado essa informação de que a igreja não vai ser mais necessário a comprovação para acesso a mais de 300 pessoas, ou das 2 vacinas, ou do teste negativo de Covid. Você falou uma inverdade, é tanto que o jornal lhe desmentiu através da Secretaria de Defesa Econômica, Desenvolvimento Econômico. Então, irmãos, o que a gente questiona é isso, o povo é tido como gado, como curral. Ah, porque Deus está operando, porque Ailton José Alves é um homem de Deus, porque salvaram-se tantas almas, porque é pura pirotecnia. Quando você vai espremer, as informações não são verdadeiras. Ah, porque estamos pregando, olha irmãos, converteram-se aí 500 pessoas, 3.000, 4.000 pessoas pela internet, pelo canal do YouTube. Mentira! Mentira! Então, a informação para que ela seja divulgada e seja tida como verdadeira, ela deve primeiro, ela deve passar por alguns crivos, por alguns critérios, depois deve ser analisada, processada, conferida, e como nós temos a Bíblia, com relação a todas essas informações que a gente se opõe aqui da igreja, porque quando a gente vai conferir pela Bíblia, esses homens estão todos desviados. Então isso, por amostragem, é só o único fato que prova, amados irmãos e prezados amigos, que tudo que nós temos falado aqui nesse canal é a mais pura e cristalina informação. Que Deus em Cristo abençoe a todos.